Olá, meus queridos! Hoje nós estamos aqui para mais uma lição abençoada, a lição de número 11, o derramamento do Espírito Santo. Esta lição é baseada em Joel capítulo 2, versículo 28 ao 29. Ela apresenta uma das promessas mais profundas e abrangentes das Escrituras Sagradas. O profeta anuncia um tempo em que Deus não se limitará a agir apenas por meio de líderes específicos, mas derramará o seu espírito sobre toda a carne, alcançando pessoas de todas as idades, classes e condições. Essa universalidade revela o desejo divino de proximidade, comunhão com a humanidade, inaugurando uma nova fase na relação entre Deus e o seu povo. O texto destaca que esse derramamento produziria manifestações espirituais como profecias, sonhos e visões. Esses sinais não são meros fenômenos extraordinários, mas expressões de um relacionamento vivo com Deus. Eles demonstram que o Espírito Santo capacita cada crente a participar ativamente da obra divina, tornando-se instrumento de revelação, discernimento e edificação. Assim, a espiritualidade deixa de ser restrita a poucos e passa a ser uma experiência acessível a todos que se abrem à ação do Espírito Santo. A lição também conecta essa promessa ao Dia do Senhor, expressão que nas Escrituras carrega tanto o sentido do juízo quanto da salvação. Isso significa que o derramamento do Espírito não é apenas um presente, mas um sinal escatológico. Aponta para um tempo de intervenção divina na história em que Deus julga o mal, restaura seu povo e inaugura uma nova realidade. A presença do Espírito Santo, portanto, prepara o coração humano para discernir os tempos e responder ao chamado de Deus com arrependimento e fé. Outro ponto essencial é que essa promessa culmina na possibilidade de redenção para todo aquele que invocar o nome do Senhor. O derramamento do Espírito não é um fim em si mesmo, mas um meio pelo qual Deus atrai pessoas para a salvação. Ele desperta, convence, transforma e conduz à verdade. A ação do Espírito amplia o alcance da graça, derrubando barreiras culturais, sociais e religiosas e oferecendo a todos a oportunidade de experimentar a vida nova em Cristo. Por fim, a lição nos convida a reconhecer que essa promessa continua atual. O Espírito Santo ainda é derramado sobre aqueles que buscam a Deus com sinceridade. Ele continua capacitando, renovando e guiando a igreja em sua missão no mundo. Assim, compreender esta lição é perceber que o derramamento do Espírito não é apenas um evento histórico, mas uma realidade contínua que transforma vidas, fortalece a fé e aponta para a esperança final da redenção. A promessa do derramamento do Espírito Santo, anunciada por Joel, representa um marco na revelação divina. Deus declara que seu Espírito seria concedido a toda a carne, rompendo limites culturais, sociais e geracionais. Essa universalidade revela um Deus que deseja proximidade e participação de todos em sua obra. Não se trata apenas de um privilégio para o profeta ou líderes, mas de uma experiência acessível a filhos e filhas, jovens, idosos, servos e servas. As manifestações mencionadas, profecias, sonhos e visões, não são apenas sinais extraordinários, mas expressões de um relacionamento renovado entre Deus e o seu povo. Elas indicam que o Espírito Santo capacita cada pessoa a discernir a vontade divina e a participar ativamente da missão de Deus no mundo. O derramamento do Espírito inaugura uma nova dinâmica espiritual.
em que o conhecimento de Deus deixa de ser restrito a pessoas a ser vivenciado de forma pessoal e transformadora. Joel também conecta essa promessa ao dia do Senhor, um tempo marcado por juízo e salvação. Os sinais cósmicos, sol em trevas, lua em sangue, prodígios na terra, apontam para a intervenção soberana de Deus na história. O derramamento do Espírito, portanto, não é apenas uma bênção espiritual, mas um anúncio escatológico. Deus está preparando seu povo para discernir os tempos e responder com arrependimento, fé e esperança diante da consumação de seus propósitos. O texto culmina com uma verdade poderosa. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. O Espírito Santo não apenas capacita, mas também conduz à salvação. Ele transforma o coração humano, como anunciado por Ezequiel, substituindo o coração de pedra por um coração sensível à verdade de Deus. Essa renovação interior permite que o crente viva segundo os estatutos divinos, não por obrigação, mas por transformação profunda, operada por quem? Pelo Espírito Santo. Por fim, a lição nos lembra que essa promessa não pertence apenas ao passado. O Espírito Santo continua sendo derramado hoje, renovando vidas, despertando dons, fortalecendo a fé e guiando a igreja em sua missão. A experiência do Espírito Santo é contínua, dinâmica e essencial para a vida cristã. Assim, compreender essa lição é reconhecer que Deus continua agindo, chamando e capacitando seu povo para viver de maneira santa, frutífera e alinhada ao seu propósito eterno. A elucidação textual destaca que a promessa do derramamento do Espírito Santo, anunciada por Joel, aponta para um tempo de renovação espiritual e coletiva. Deus declara que seu Espírito alcançaria toda a comunidade, rompendo barreiras sociais, culturais e geracionais. Profecias, sonhos e visões se tornam sinais visíveis dessa presença divina atuante na história, revelando que o agir de Deus não se limita a indivíduos específicos, mas se estende a todos que se abrem à sua ação transformadora. Essa promessa está diretamente ligada ao dia do Senhor, um momento que une juízo e salvação. Os sinais descritos por Joel, prodígios, trevas, sangue, fogo, não são apenas imagens poéticas, mas indicativos de uma intervenção divina decisiva na história humana. Nesse contexto, o derramamento do Espírito funciona como um marco escatológico. Deus prepara seu povo para discernir os tempos e responder com fé, arrependimento e esperança. A salvação é oferecida a todo aquele que invocar o nome do Senhor. Isso mostra que a graça divina se estende de forma inclusiva. Ezequiel aprofunda essa esperança ao enfatizar a transformação interior. Em meio ao trauma do exílio, Deus promete substituir o coração de pedra por um coração de carne, sensível à sua vontade. Essa mudança não é apenas emocional ou moral, mas espiritual. Deus coloca seu próprio espírito dentro do ser humano, capacitando-o a viver segundo seus estatutos. Assim, a renovação prometida não é apenas externa ou circunstancial, mas uma recriação profunda do caráter e da identidade do povo de Deus. A inconvergência entre Joel e Ezequiel revela uma escatologia que vai além da restauração política ou territorial. Ambos apontam para um futuro em que Deus age de forma direta, renovando o coração humano e estabelecendo uma nova relação com seu povo. Essa visão prepara o terreno para o Novo Testamento, onde essa promessa é vista como inaugurada no Pentecostes, mas ainda aguardando sua plenitude final. O Espírito Santo torna-se o selo dessa nova aliança, o agente da transformação
e o guia para a vida segundo Deus. Por fim, a introdução da lição nos lembra que a esperança escatológica do Antigo Testamento não se limita ao futuro distante, mas influencia a vida presente. A promessa do Espírito Santo inaugura uma nova forma de relacionamento com Deus, marcada por intimidade, direção e renovação interior. Esta lição nos convida a reconhecer que o agir divino continua ativo, moldando vidas, restaurando corações e conduzindo seu povo rumo à plenitude da redenção. A profecia de Joel surge em um momento de crise nacional para Judá, quando uma praga devastadora de gafanhotos é interpretada como um sinal do dia do Senhor. Nesse cenário de calamidade, o profeta não apenas denuncia o juízo divino, mas também anuncia a esperança. Ele revela que, após arrependimento e restauração, Deus inauguraria uma nova etapa na relação com seu povo. Essa promessa não se limita ao contexto imediato, mas aponta para um futuro em que o agir divino ultrapassa fronteiras históricas e espirituais. Quando Joel declara que Deus derramaria do seu espírito sobre toda a carne, ele rompe com a lógica tradicional do Antigo Testamento, em que o Espírito atuava de forma seletiva em líderes específicos. A profecia anuncia uma democratização da experiência espiritual. Filhos e filhas profetizam, jovens têm visões, idosos sonham sonhos. Essa ampliação revela que Deus deseja envolver toda a comunidade em sua obra, sem distinção de gênero, idade ou posição social. É um convite para uma espiritualidade acessível e participativa. Do ponto de vista escatológico, Joel projeta essa promessa para um tempo futuro marcado pela intervenção soberana de Deus. Os sinais cósmicos descritos, trevas, sangue, fogo, não devem ser lidos apenas como previsões literárias, mas como uma linguagem simbólica que expressa a profundidade do agir divino na história. A profecia aponta para um momento em que Deus transformará não apenas circunstâncias externas, mas também a própria estrutura espiritual da humanidade. Essa visão abre caminho para a compreensão neotestamentária do Pentecostes, como cumprimento inicial dessa promessa. O Novo Testamento, especialmente em Atos 2, interpreta o derramamento do Espírito como o início dessa nova era anunciada por Joel. Pedro declara que o que ocorreu no Pentecostes é exatamente o que o profeta havia previsto. No entanto, esse cumprimento não esgota a promessa. Ele inaugura um processo contínuo de renovação espiritual que se estende até a consumação final. Assim, a profecia de Joel funciona como ponte entre a esperança escatológica do Antigo Testamento e a experiência espiritual da igreja. Em síntese, a promessa do Espírito para todos revela um Deus que age com graça, restaura seu povo e inaugura uma nova relação com a humanidade. O derramamento do Espírito não é apenas um evento histórico, mas uma realidade viva que continua transformando vidas, despertando dons e fortalecendo a fé. Essa lição nos convida a reconhecer que o Espírito Santo permanece atuante, guiando a comunidade de fé rumo à plenitude da restauração prometida por Deus. A mensagem de Ezequiel, capítulo 36, versículo 26 ao 27, nasce em um contexto de dor e desorientação nacional. O profeta exerce seu ministério durante o exílio babilônico, quando Israel havia perdido a terra, o templo e a autonomia política. Nesse cenário de crise, Ezequiel interpreta o exílio não apenas como consequência histórica, mas como resultado espiritual da infidelidade do povo. É nesse ambiente de renúncia e desalento que Deus anuncia uma promessa surpreendente. Ele mesmo iniciaria uma obra de renovação profunda no coração humano. A metáfora do coração de pedra descreve a condição espiritual do povo. Insensibilidade,
resistência e incapacidade de responder à vontade de Deus. Não se trata apenas de comportamento inadequado, mas de uma estrutura interior endurecida. A promessa divina de remover esse coração e substituí-lo por um coração de carne revela uma transformação radical. O novo coração é sensível, receptível e disposto a obedecer. Essa mudança não é fruto do esforço humano, mas de uma intervenção indireta de Deus. A tabela apresentada no material resume bem esse processo da exterioridade da lei e interiorização da aliança. Antes, a lei era algo externo, escrita em tábuas e proclamada por profetas. Agora, Deus promete colocar seu espírito dentro do ser humano. A obediência deixa de ser imposição e passa a ser fruto de uma nova natureza. A ação divina: remover, dar, colocar, mostrar que a restauração espiritual é obra da graça, não da capacidade humana. Essa promessa também tem um caráter escatológico. Ela aponta para um tempo futuro em que Deus renovaria seu povo de dentro para fora, preparando-o para viver em aliança plena com ele. No Novo Testamento, essa promessa é retomada como fundamento da nova vida em Cristo e da atuação do Espírito Santo na igreja. A transformação interior anunciada por Ezequiel é vista como inaugurada na obra redentora de Jesus e na habitação do Espírito Santo nos crentes. Por fim, a lição nos convida a compreender que a verdadeira mudança espiritual não começa pelo exterior, mas pelo coração de Deus. Por fim, a lição nos convida a compreender que a verdadeira mudança espiritual não começa pelo exterior, mas pelo coração. Deus não apenas corrige comportamentos, ele cria a identidade humana. A promessa de um novo coração e de um novo espírito continua atual, oferecendo esperança para todos que reconhecem sua necessidade de renovação. É Deus quem transforma, capacita e conduz seu povo a viver de forma íntegra, sensível e obediente à sua vontade. As promessas de Joel e Ezequiel formam um eixo teológico que atravessa o Antigo Testamento e desemboca no Novo. Joel anuncia um derramamento amplo do Espírito, enquanto Ezequiel declara uma transformação interior radical operada por Deus. Ambas as promessas apontam para um futuro em que o Espírito Santo não apenas visitaria o povo, mas habitaria nele, inaugurando uma nova etapa da relação entre Deus e a humanidade. Essa expectativa escatológica cria um horizonte de esperança que ultrapassa o contexto imediato dos profetas. No Novo Testamento, essas promessas ganham forma correta. Em Atos 2, Pedro identifica o Pentecostes como o cumprimento inicial do profeta Joel. O Espírito Santo é derramado sobre homens e mulheres, jovens e idosos, mostrando que a promessa não era simbólica, mas real e inclusiva. A comunidade cristã nasce marcada pela presença do Espírito, que capacita, inspira e transforma. Assim, o Pentecostes não é apenas um evento histórico, mas o início de uma nova era espiritual. Jesus, em João capítulo 3, versículos 5 e 6, aprofunda essa compreensão ao ensinar sobre o novo nascimento. Ele afirma que entrar no reino de Deus exige nascer da água e do Espírito, indicando que a transformação prometida por Ezequiel não é apenas moral, mas espiritual e profunda. O novo coração e o novo espírito não são metáforas poéticas, mas realidades espirituais que defendem a identidade do discípulo. A promessa veterotestamentária se torna experiência pessoal na vida dos que creem. O apóstolo Paulo, escrevendo a sua carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 9 ao 11, amplia ainda mais essa visão ao afirmar que o Espírito que ressuscitou Jesus habita nos crentes. Essa habitação não apenas transforma o presente, mas garante participação na vida futura. A escatologia deixa de ser apenas expectativa distante e se torna realidade presente.
A vida eterna já começou naqueles que têm o Espírito. A promessa de Ezequiel encontra aqui uma expressão mais plana. O Espírito não apenas guia, mas vivifica. Assim, as conexões escatológicas entre Antigo e Novo Testamento revelam uma continuidade teológica profunda. O que foi prometido pelos profetas encontra cumprimento progressivo na experiência cristã. O derramamento do Espírito, o novo nascimento e a habitação divina formam um único movimento de Deus em direção à redenção plena. A esperança escatológica não é apenas futura, ela já está em curso, transformando vidas e preparando o povo de Deus para a consumação final de todas as coisas. A conclusão desta lição destaca que o derramamento do Espírito Santo, anunciada pelos profetas do Antigo Testamento, não é apenas uma promessa distante, mas parte essencial da esperança escatológica bíblica. Joel anuncia um derramamento universal do Espírito, rompendo barreiras sociais e espirituais, enquanto Ezequiel descreve uma transformação interior radical, na qual Deus substitui o coração endurecido por um coração sensível e obediente. Essas duas perspectivas se complementam e apontam para um futuro de renovação integral. No Novo Testamento, essa promessa ganha forma concreta. O Pentecostes representa o cumprimento inicial da profecia de Joel, quando o Espírito Santo é derramado sobre todos os que estavam reunidos, inaugurando uma nova era na história da salvação. A experiência do novo nascimento, ensinada por Jesus, retorna à visão de Ezequiel ao afirmar que a verdadeira vida espiritual nasce da ação do Espírito no interior do ser humano. Assim, o que era promessa se torna realidade vivida pela comunidade cristã. A habitação do Espírito enfatizada por Paulo aprofunda ainda mais essa compreensão. O Espírito não apenas transforma, mas permanece nos crentes, guiando, fortalecendo e garantindo a esperança futura. Ele é o selo da nova aliança e o agente da vida abundante. A presença contínua do Espírito mostra que a obra de Deus não se limita ao passado, mas se estende ao presente e ao futuro, conduzindo a humanidade rumo à plenitude do reino. A conclusão também ressalta a continuidade teológica entre Antigo e Novo Testamento. As promessas proféticas não foram anuladas, mas ampliadas e cumpridas progressivamente na experiência cristã. O derramamento do Espírito no novo nascimento e a habitação divina formam um único movimento de Deus em direção à restauração plena. Essa unidade revela que a história da salvação é um processo contínuo no qual Deus age para recriar e renovar o seu povo. Por fim, a lição nos convida a reconhecer que o Espírito Santo permanece como sinal vivo da esperança escatológica. Ele é a prova de que Deus continua atuando na história, transformando vidas e preparando a humanidade para a consumação do seu reino. A esperança do Espírito é, ao mesmo tempo, promessa cumprida e garantia de que ainda virá, lembrando-nos de que a obra de Deus é dinâmica, profunda e sempre orientada para a restauração completa. Chegamos ao término dessa lição. Que Deus abençoe a sua vida e a sua família. A doce paz.